Começando a gravação agora dessa videoaula do 8º ano da Escola Municipal Fernando Gracioso, Escola Municipal de São Paulo, tá? Nós vamos fazer uma revisão de um conteúdo que nós já vimos, que é a Revolução Inglesa, e esse conteúdo ele vai ser revisado para uma atividade que eu vou estar passando para vocês posteriormente. Então, eu vou estar passando um vídeo para vocês e vou estar explicando a Revolução Inglesa, que deu origem a todo um processo revolucionário dentro das revoluções burguesas, onde ocorre a ascensão da burguesia. Muito bem. A Revolução Inglesa ela acontece no século XVII, ali parelha a Revolução Francesa, que nós vamos fazer uma revisão também. As revoluções burguesas do século XVII, elas são consideradas um conjunto de revoluções que vão levar a burguesia ao poder, que vão eliminar o antigo regime, que era o regime da nobreza, principalmente uma nobreza agrária no poder, uma nobreza de títulos que tinha um cunho medieval, acabando com esse período medieval e dando início a um governo de elites burguesas, tá? A Revolução Inglesa, ela é um processo histórico que acontece, óbvio, na Inglaterra, Escócia e Irlanda, que fazem parte do Reino Unido, ali no século XVII. É um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que vão marcar a ascensão da burguesia na Inglaterra. Essas guerras ocorrem entre os monarquistas e a burguesia do parlamento. Também ela tem um cunho religioso. Os monarquistas representavam principalmente a igreja anglicana ou a igreja católica, que eram igrejas tradicionais, e os parlamentares, eles são de uma religião chamada puritana, que vem ali da cisão com a igreja católica, né, na revolução que foi, na revolta ali, revolução religiosa que aconteceu entre os protestantes, né, e a igreja católica. E esse grupo chamado puritano é um grupo ligado ao calvinismo, ligado aos protestantes. E eles dão todo o amparo e justificativa religiosa ao lucro, que é o que faz com que a burguesia tenha cada vez mais dinheiro. E existe esse embate também dentro destas ideias religiosas no contexto dessa revolução. Ela está dividida em dois momentos principais: a Revolução Puritana, de 1640 a 1658, que é o final do governo de Oliver Cromwell, e a Revolução Gloriosa, que inicia ali com a retomada da monarquia no poder, com o rei Carlos II, até 1668, quando o rei Jaime II é deposto e a Inglaterra passa a ter uma monarquia parlamentarista. Revolução Puritana. Ela recebe esse nome porque ela é uma revolta ligada principalmente ao parlamento, que tinha na sua maioria burgueses ligados à religião puritana. Não era todo o parlamento, mas a grande maioria era ligado à religião puritana. Ela acaba sendo um conflito que vai ocorrer na década de 1640, quando o rei Carlos I passa a não aceitar a intervenção dos parlamentares dentro do seu governo. Então, ele era um rei absolutista, ele tinha a ideia de que ele era um rei comissionado por Deus e que ele não poderia sofrer nenhum tipo de intervenção política por eles ter esse comissionamento divino. O rei Carlos I, ele queria aumentar as taxas de imposto dentro da Inglaterra. Só que para isso ele precisava da aprovação do parlamento. Só que o parlamento seria o principal afetado por essa cobrança de impostos.
Então, os parlamentares, eles exigem uma petição, né, relacionada ao problema de impostos, às prisões, aos julgamentos, convocações do exército. O problema ali da burguesia, principalmente da baixa burguesia, o rei ele acaba acatando, porque ele precisava aumentar os impostos, mas ele ordena o fechamento do parlamento. Só que ele se vê obrigado a consultar o parlamento novamente, e ele continua incomodado porque ele percebe que o parlamento tem uma certa aversão ao seu governo. E o parlamento já vinha se preparando, né? Ele vai formar milícias para poder se manter no cargo, porque o rei queria fechar o parlamento por 10 anos. Oliver Cromwell, que era um membro do parlamento, ele vai liderar o parlamento através dessas milícias. Ele cria um exército chamado New Model Army. E esse exército ele tem um grande êxito, porque diferente do exército monarquista, onde os cargos de chefia eram por título de nobreza, nestas milícias, no New Model Army, quanto melhor fosse a competência do soldado, melhor ele poderia avançar. Então, os soldados se dedicavam de maneira maior, melhor, porque eles poderiam progredir dentro do exército. Isso vai fazer com que o New Model Army, essas milícias, se fortaleçam e vençam o exército do rei, o exército do parlamento. Em 1649, eles vão conseguir capturar o rei, e o rei acaba sendo decapitado, morto. E a partir daí, vai começar o governo de Oliver Cromwell. Ele vai se tornar um novo presidente do Conselho de Estado e vai assumir ali a direção da Inglaterra, que acabava de proclamar a República. No governo de Oliver Cromwell, apesar do discurso de um governo popular e também de um governo democrático, assim que ele assume o governo da Inglaterra, como líder do Conselho do Estado, ele vai abandonar as causas populares e ele vai ditar medidas que vai se parecer mais com uma ditadura do que como uma república. Ele vai combater de uma maneira militar aqueles que ainda continuavam apoiando o governo, principalmente na Escócia e na Irlanda, que era um país mais tradicionalista. E só que ele também começa a combater líderes populares de grupos que eram os Diggers e os Levelers, que eram grupos que apoiavam mudanças que trariam benefício à população, como reforma agrária, distribuição de riquezas, e ele vai também matar estes líderes. E ele vai criar os famosos atos de navegação, na qual ele vai fechar a Inglaterra para valorizar os seus produtos. E também poder comercializar com as colônias que estavam surgindo. Bom, em 1653, ele toma uma outra medida arbitrária. Ele dissolve o parlamento inglês e ele se torna o Lorde Protetor da Inglaterra. Ele acaba se tornando um tirano. Bom, em 1658, Oliver Cromwell, já doente, ele vai indicar o seu filho mais velho, Richard, para assumir o governo na Inglaterra. Só que ele não tinha apoio político. E o parlamento também, que já havia sido dissolvido por Oliver Cromwell, já não apoia mais esse modelo de governo. Então, Richard ele vai acabar sendo deposto em 1659. Bom, aí ele acaba saindo do governo e é restaurado, então, a monarquia. O rei Carlos II volta ao trono inglês e ele é obrigado a aceitar o parlamento e as decisões do parlamento. Mas ele era muito próximo do rei francês, rei Luís XV. Foi o símbolo do absolutismo na Europa.
Então ele começou a tomar medidas para poder restaurar esse absolutismo, mesmo contra as ideias do parlamento. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a desenterrar o corpo de Oliver Cromwell e mandou enforcar a caveira do Oliver Cromwell, porque ele mandou matar, decapitar seu pai Carlos I. Então ele tomou algumas medidas assim que iam contrárias à Revolução Puritana, tá? Esse aqui está escrito Revolução Puritana, mas é a Revolução Gloriosa, tá? Depois eu vou corrigir ali no slide. Bom, essa volta do antigo regime, ela acaba sendo apoiada pela aristocracia e pela alta burguesia para poder acalmar muitos tumultos sociais e com medo de que esse processo revolucionário se radicalizasse e a alta burguesia perdesse, inclusive, o controle que ela tinha. Em 1685, o rei Carlos II ele vai morrer. E quem vai assumir é seu irmão Jaime I. E Jaime I ele era muito mais próximo ao catolicismo. Ele começa a tomar medidas que vão beneficiar a população católica. Inclusive, ele vai tirando de cargos do governo pessoas que estavam ligadas aos puritanos, que estavam ligadas às pessoas que eram protestantes. Então ele vai sofrer forte e violenta oposição do parlamento. Então ele faz isso numa clara medida de tentar restaurar o absolutismo. Então, quando a gente fala assim, por que a Revolução Gloriosa aconteceu? Principalmente, o principal motivo foi a tentativa de restauração do absolutismo pelo rei Jaime II. O parlamento reage, convoca Maria Stuart, que é filha do Jaime II, e eles tramam para que o Guilherme de Orange, que era o marido da Maria Stuart, e que era um puritano, era um protestante, que ele assumisse o trono inglês. Então, esse próprio Guilherme de Orange, ele vai à frente do exército do New Model Army, que é o exército do parlamento, marchando sobre a capital para assumir o governo. Jaime II percebeu que ele não tinha forças de combater essa nova onda revolucionária e ele vai buscar refúgio na França. Então, o rei Guilherme de Orange, ele acaba assumindo o trono inglês e acaba com todas as medidas absolutistas do rei Jaime II. Inclusive, ele acaba com a perseguição aos protestantes. Ele cria uma lei na qual todos os ingleses, independente da sua religião, possam ter os mesmos direitos. Ok? Então, só lembrando, essa aqui é a Revolução Gloriosa. E é interessante, por que ela recebe o nome de Revolução Gloriosa? Eles deram esse nome a essa revolução porque não houve a necessidade de derramamento de sangue. O parlamento foi lá, conversou com o Guilherme de Orange, com a filha do rei, que era esposa do Guilherme de Orange, e conseguiram articular para que o rei fosse deposto. Tá? Guilherme de Orange assumiu os exércitos do parlamento e o rei Jaime II saiu sem nenhuma resistência. Então, isso vai fazer com que ele assuma o governo sem nenhum derramamento de sangue, ok? Então, essa era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Eu vou parar a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês podem perguntar pelo chat. Eu vou fazer um print aqui do nome de vocês para poder colocar ali na atividade, como eu falei. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta pelo chat com relação a essa revisão? Eu vou colocar aqui.
Sim, Guilherme, ele enforcou a caveira mesmo, cara, pra você ter uma ideia da loucura dele. Ele desenterrou Oliver Cromwell e pendurou os ossinhos dele numa árvore para condenar ele à morte. Era. Mas na realidade, ele não é que ele era tão doente, não. Ele tinha uma ideia, né? Ele acreditava que isso era uma demonstração de força. Então, essa demonstração de força, ele tinha que mostrar fazendo coisas que chamassem muita atenção. E tinha muito ódio mesmo, viu? Muito ódio. Porque o Oliver Cromwell mandou decapitar o pai dele, né? Então imagina, né, o que você faria se o cara tivesse mandado matar seu pai. Não porque era seu pai, mas porque era o rei, era considerado... os reis eram considerados representantes de Deus na Terra, né? Então eles achavam que merecia uma vingança à altura, né? É isso. Mais alguma pergunta, senhores? Então, muito bem, eu vou parar a gravação agora, tá? E aí depois eu vou estar explicando para vocês direitinho a atividade. E eu espero que todos tenham aí aproveitado essa videoaula, essa revisão. Posteriormente, se tiverem mais dúvidas, eu vou estar aqui para responder para vocês, tá bom? Um abraço a todos e aguardem aí.